E galera, simplesmente saiu um dos melhores episódios de One Piece, o episódio 1072, que a gente teve a luta entre Kaido versus o Luffy transformado no Gear 5. E galera, que transformação linda e épica foi essa? E ainda nesse episódio a gente teve mais informações sobre os poderes dessa nova transformação do Luffy, que é o Gear 5, e ficou muito bem. E o Kaido finalmente ele foi humilhado pelo Luffy e de uma forma completamente inesperada. E se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse episódio 1072 de One Piece e também tudo sobre essa nova transformação do Luffy, venha comigo hoje para contar tudo pra vocês. Mas antes, já deixa o seu like aí, aproveita para você se inscrever aqui no canal, porque é de graça e ajuda a gente bastante. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse episódio épico e um dos melhores já feito de One Piece. E basicamente o Kaido já começa a perceber que o Luffy está completamente diferente do normal, que ele conseguiu sim despertar a sua fruta, já que tudo que ele toca está se transformando em borracha, e isso é uma especialidade das frutas paramécia. Só que tem um detalhe muito interessante, é que também o Luffy teve uma transformação. Só que isso só acontece para aqueles que têm a fruta tipo Zoan, igual ele comeu, e também os seus subordinados. E como diabos o Luffy conseguiu esse feito muito insano? E para quem tá meio perdido, é basicamente o seguinte: é que a fruta do Luffy é um pouco especial, vamos assim dizer, que ela tem os poderes de paramécia, mas como até os grosseis falaram, que ela é uma tipo Zoan, modelo Nika, que é do Deus do Sol. É por isso que o Luffy meio que tem esses dois poderes de paramécia e de Zoan com essa nova transformação dele. E como funciona essa transformação dele? Quais são os seus poderes? É basicamente os mesmos dele de borracha, só que tem algo além, que é o poder de Toon Force. Como assim Toon Force? Se lembrar a luta entre Tom e Jerry, eles sempre ficam brigando lá e tudo mais, e cada golpe que eles dão um no outro, tem vezes que seus olhos saem pra fora, que ele dá um baita de um grito, a sua língua estica e tudo mais. E também a Toon Force é meio que você poder fazer tudo fora do normal e ainda conseguir. E essa nova transformação do Luffy, o Gear 5, é basicamente isso, o poder da Toon Force, só que com um limite. E qual o limite do Luffy? É basicamente a sua imaginação. Então tudo o que o Luffy imaginar e querer criar, ele vai conseguir. Então o limite dele é a sua própria imaginação. E a gente sabe que o Luffy é muito zoeiro e também muito criativo, e ele coloca isso em prática nessa luta contra o Kaido, que ele próprio já começa a questionar o Luffy como ele conseguiu essa fruta. E o Kaido acaba perdendo a sua paciência e acaba engolindo o Luffy. Ele até tenta usar aquela forma lá que ele fica mais musculoso, mas o Kaido é mais forte e acaba engolindo ele. Só que o Luffy, cara, ele não se deu por vencido. Ele simplesmente, quando ele tá descendo pro estômago do Kaido, ele simplesmente começa a arrebentar ele de dentro pra fora. E era tanto dano que o Luffy tava causando dentro do estômago do Kaido, que ele simplesmente também conseguia fazer o próprio corpo do Kaido se transformar em borracha. Quando ele esticou na sua forma maior, parecendo um balão gigantesco dentro do Kaido, o Kaido também meio que se transformou em borracha e ele ficou mais elástico. Para ter uma noção do nível do poder dessa fruta e dessa transformação do Luffy, é muito roubada. E o mais engraçado é que o Luffy, cara, ele tá se divertindo tanto, mas tanto, que ele acaba encontrando uma saída, duas luzes bem na sua frente. Então ele resolve esticar suas mãos. Só que basicamente essas luzes eram os olhos do Kaido, e ele conseguiu simplesmente atravessar o olho dele. E com isso ele consegue fugir de dentro do estômago do Kaido. E quando ele conseguiu sair, galera, ele simplesmente foi lá pro alto e se transformou em um super Luffy gigantesco, enorme, tão enorme que ele era. E o Kaido tenta morder ele, só que nem causa dano direito. E o Luffy simplesmente pega o Kaido e começa a simplesmente a pular corda. Sim, galera, o Luffy simplesmente resolveu brincar de pular corda com o corpo do Kaido. Olha o nível dessa luta onde acabou chegando. Mas o Kaido não é besta nem nada, ele simplesmente resolve soltar um ataque de fogo que acaba acertando o Luffy, que logo em seguida, parecendo um desenho animado, quando ele acaba pegando fogo, em seguida já parte pra cima do Kaido. Só que tem um detalhe, o Kaido tinha voltado pra sua forma lá
humana, meio híbrida na verdade, meio dragão e meio humana, que acerta uma bela de uma pancada na cabeça do Luffy, que acaba indo parar onde estavam seus amigos. Só que olha o detalhe que interessante, quando a sua cabeça acabou atravessando o chão, os seus olhos também acabaram saindo, falando Aikido. Só que o detalhe é que todo mundo que estava ao seu redor, os seus olhos também acabaram saindo, mostrando que essa transformação do Gear 5 do Luffy não só afeta ele, mas também tudo e também a todos ao seu redor. Tem mais um detalhe dessa nova transformação do Luffy. Quando ele volta para a batalha contra o Kaido depois desse ataque poderosíssimo, ele simplesmente começa a envelhecer. Sim galera, ele começa a ficar muito velho e muito murcho, parecendo que essa transformação demanda muita energia e muito esforço do Luffy. Só que em compensação, em comparadas às outras transformações do Luffy, como Gear Force e o Gear Force lá, Snake Man, que deram dano no Kaido, mas nada foi comparado ao dano que o Kaido recebeu do Gear 5, já que em seguida ele também cai de joelhos. Só que tem um detalhe, o Luffy aparentemente está mais cansado que o próprio Kaido, só que ele não se dá por vencido, ele começa a se lembrar dos seus companheiros, da sua tripulação e também dos seus amigos que ele acabou formando em um ano. Ele sabe que a esperança de todos está nas suas costas, todo mundo está dependendo dele. Inclusive, enquanto ele está enfrentando o Kaido, a sua tripulação e os seus amigos estão enfrentando a tripulação do Kaido. Então ele sabe que ele não pode vencer, então ele tem que se levantar e derrotar de uma vez por todas o Kaido. E isso acontece. O Luffy se levanta para os seus amigos e o seu coração começa a bater muito mais forte do que antes. Até mesmo depois dele se transformar, ele mais uma vez consegue trazer à tona a forma do Gear 5. E quando ele tava se transformando, cara, que animação bela foi essa, cara? Foi muito épica, parecendo meio que ele tava querendo se transformar em um Super Saiyajin com aquela aura amarela em volta ao seu corpo. E mais uma vez ele parte pra cima do Kaido. Só que o Kaido, cara, ele é muito resistente, muito forte. Até muitos dizem que se for enfrentar o Kaido no X1 e tiver uma aposta no meio, sempre aposte no Kaido, já que ele é muito resistente e muito poderoso. E isso acontece, ele acaba acertando mais uma vez o Luffy. Só que dessa vez é completamente diferente das outras, já que meio que o seu corpo acompanhou o ataque do Kaido, tomando forma para tomar menos dano do que antes. Só que o Kaido ele não para por aí, ele ataca mais uma vez o Luffy. Só que diferente das anteriores, ele agora consegue segurar, tancar e revidar. E é muito da hora ver essa transformação do Luffy, como ele corre, parecendo um desenho animado com Patolino, Tom e Jerry. Ele correndo, pegando o seu rosto, literalmente, os seus olhos e sua boca, colocando novamente no seu rosto. É muito da hora essa transformação. Eu duvido que você que vê o Luffy dando risada, correndo como um desenho animado, que você não dê uma risada. O Oda caprichou muito com essa nova transformação dele. Muitos podem alegar que pareceu o Dragon Ball, só mudou a cor do Luffy, mas cara, a personalidade do Luffy meio que foi aumentada para ele sempre dar risada e se divertir na batalha. Inclusive, quando ele parte para cima do Kaido mais uma vez, ele conta 1, 2 e 3 e dá um baita de um soco na cara do Kaido, que literalmente acaba afundando a cara do Kaido e quase atravessa e joga ele para longe. Fazendo isso, o Luffy ele simplesmente cai na gargalhada e ri como nunca. E o Kaido, em vez de rir também, se divertir com a batalha, ele fica pistola da vida, falando quem era o Luffy, como ele consegue fazer tudo isso, como usar o Haki do Rei e o Haki do Armamento simultaneamente de uma forma nunca vista antes. E Luffy ele acaba respondendo simplesmente que ele vai superar o Kaido, que ele vai ser o futuro rei dos piratas. Muito insano esse episódio, um dos melhores já feito e também o melhor em questão de animação de longe. E aí, você curtiu essa luta? Deixa aí nos comentários. Você curtiu essa análise? Deixa aí nos comentários. E lembrando que o próximo episódio vai ser Onigashima caindo e Luffy avisando geral. Então, para você não ficar de fora, você precisa estar inscrito aqui no canal, pois nós, quando sair o próximo episódio, vamos trazer o mais rápido possível para vocês. E para você não perder, é preciso estar inscrito aqui no canal e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!